Amém, igreja. Estamos todos cá? Já aterrou tudo? Depois de uma semana intensa para muitos, acredito, nós hoje estamos a iniciar uma série de mensagens. Igreja, acreditem sobre o quê? Quem consegue adivinhar? A quem é que o Espírito já falou sobre aquilo que nós vamos estar a falar sobre as próximas semanas? Só vamos estar a falar sobre um tema, então preparem-se porque a gente vai aprofundar realmente este tema. É um tema muito importante que nós já nos esquecemos. É um tema tão importante que inclusive é mandamento, só que a gente esquece que este tema é mandamento. A gente pensa em alguns mandamentos, mas às vezes esquece deste. Nós vamos estar os próximos domingos a falar sobre descanso. Podes olhar para a pessoa que está ao teu lado e dizer assim: eu já te disse que tu precisas descansar. Pronto, é isto, igreja, podemos ir embora. Mas alguns de nós, se calhar, precisamos mesmo de ouvir isso e de entender isso. Igreja, a gente já parou para pensar que descanso é mandamento? Então nós vamos aprofundar realmente o que é que significa descansar, o que é que as Escrituras falam muito sobre descanso. E nós temos a tendência para menosprezar o descanso que a Bíblia fala. Então, ao longo das próximas semanas, descanso é aquilo que nós vamos estar a falar. E hoje, a passagem principal que nós vamos estar a estudar está em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Então, se quiserem abrir as vossas Bíblias, quem é de Deus e traz aí realmente a sua Bíblia física, aí pode abrir aí a sua Bíblia. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até ao versículo 41. E diz assim, versículo 35. Naquele mesmo dia, à tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra banda do lago. Então deixaram o povo e levaram Jesus no barco em que estava sentado. Outros barcos os seguiram. Versículo 37. Nisto, levantou-se um grande temporal com ondas tão altas que enchiam o barco de água. Jesus estava a dormir na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram-no. Mestre, não vês que estamos perdidos? Ele levantou-se e mandou ao vento e às ondas: parem, acalmem-se. E o vento parou e as ondas acalmaram-se. Jesus então disse aos discípulos: por que é que estão assustados? Ainda não têm fé? Eles estavam de facto cheios de medo e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o título da mensagem que nós vamos estar a falar hoje chama-se Aprender a Parar. Aprender a parar. E a partir desta passagem, nós vemos que Jesus ele teve um dia preenchido de trabalho. Alguém sabe o que é isso? Um dia de correria. Ele teve o dia todo num barco a ensinar para uma multidão gigante que estava lá no lago. Então o que nós estamos a ver nesta passagem, a primeira coisa que a gente vê é o quê? É Jesus a ir para o outro lado do barco e a dizer aos discípulos que estão com ele: pessoal, já é tarde e está na hora da gente ir agora para o outro lado do mar, para o outro lado do lago. E aí eu queria começar para que nós entendêssemos especificamente o que é que significa o parar e o descanso que Jesus nos vai trazer a partir desta passagem. Porque não é, se calhar, uma coisa recorrente que nós vemos nas Escrituras, Jesus a parar no meio do caos, a dormir numa almofada, mas nós vamos ver hoje que o descanso na vida de Jesus era uma constante na vida dele e que este é um dos exemplos em que isso efetivamente acontece. Mas primeiro vamos começar a responder a uma pergunta que é: o que é que significa descansar, igreja? O que é que significa descanso? O que é descansar? E eu fui ver ao dicionário o que é que significava. E diz assim: descansar é o ato de interromper uma atividade para recuperar a energia. Sabem que Jesus ele é 100% Deus, amém? Mas ele era 100% homem também. E ele tinha estado um dia todo a trabalhar. E no final daquele dia, ele precisava de ir para o outro lado do barco, porque estava uma multidão gigante com imensas necessidades, imensas responsabilidades, tal e qual como todos nós estamos aqui, temos muitas responsabilidades e muitos afazeres, e Jesus estava cansado. Está aí toda a gente?
Jesus percebe o teu cansaço porque ele próprio, ele estava cansado. E por isso é que ele foi. E o que é descansar? É interromper uma atividade, e escutem, essa atividade pode ser física, pode ser mental, pode ser emocional. É quando eu interrompo uma atividade física. Por exemplo, eu estou a correr e eu preciso de descansar. Então qual é que é a primeira coisa que eu vou fazer para descansar? Eu vou parar. E porquê é que isso é importante? Escutem, parar não é descansar, igreja. Parar é só o primeiro passo para descansar. Por isso é que vocês conhecem pessoas que elas param, mas não descansam. Já conheceram alguém assim? Eu estou parado, só que eu não estou descansado. E Jesus vai nos ensinar como é que nós podemos efetivamente viver o descanso, não só que Ele tem para oferecer, mas que Ele demonstrou através dos Evangelhos que nós temos acesso a Ele. Só que é um descanso diferente daquele que nós estamos habituados. Então, parar é suspender uma atividade. E parar é o início do descanso. Mas parar não é descansar. Parar é o início do descanso. Porquê é que isto é tão importante? Porque nós estamos num mundo de uma geração que não sabe parar. Nem sabe parar nem descansar. Mas neste lugar específico onde nós estamos, e começando na primeira parte no descanso, que é isso que nós vamos estar a falar hoje, parar, aprender realmente a parar, é que nós temos que realmente aprender a parar. E muitos de nós não sabemos parar, nós não conseguimos parar. Porquê? Porque nós acreditamos no fundo do nosso ser que se nós pararmos, o nosso mundo vai colapsar. Nós estamos, se eu parar, o meu mundo vai cair. Se eu parar, eu vou ser despedido. Se eu parar, a minha família vai cair. Se eu parar, o meu casamento vai cair. Se eu parar, as coisas no meu trabalho vão desabar. Se eu parar, o mundo vai desabar completamente. Então nós estamos nesta geração e nesta cultura que nos proíbe pela força da velocidade a nós pararmos. Então nós sentimos-nos culpados de nós pararmos. Se nós pararmos é porque somos preguiçosos e inúteis. Alguém já se sentiu assim? Eu não posso parar. Porque se eu parar, há uma falsa premissa que me foi incutida pelos meus pais, pela minha família, pela minha escola, pela cidade onde eu cresci. Há uma premissa que está na nossa cabeça que é: se eu parar, eu sou um inútil. Se eu parar, eu sou um preguiçoso. Se eu parar, como é que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Então a premissa que está na nossa cabeça, e que não está na cabeça de Jesus, e que Ele nos vai ensinar a viver de uma maneira diferente, é: escuta, igreja, tu podes parar. Podes dizer à pessoa que está ao teu lado: tu podes parar. Igreja, está ok parar, igreja. O mundo vai continuar. Tu podes parar. E se tu não parares, tu vais-te rebentar. E alguns de nós estamos assim, nós já vamos falar sobre isso. Mas eu quero te dizer, contra aquilo que o mundo ensina, contra aquilo que o mundo nos exige, contra aquilo que se calhar o teu patrão te exige, contra aquilo que tu exiges a ti mesmo, porque nós não paramos é porque a gente não quer, porque temos essas falsas premissas dentro de nós. Ninguém colocou esse peso em nós. Porque toda a gente vai dizer assim: ah não, André, eu não posso parar. Não, tu podes parar. Mas tu tens, infelizmente, escolhido por uma série de razões não parar. E eu quero te dizer, tu não apenas podes parar, como a Bíblia diz que tu tens que parar. Agora diz para ti mesmo: eu tenho. Não, diz mais alto: eu tenho que parar. Não sabe bem só dizer isso. Igreja, nós temos que parar. Jesus teve que parar. Jesus teve que parar. Jesus teve que descansar. A questão é que se nós não pararmos e nós não descansarmos, nós começamos a colher o pior que há para esta carne extrair de nós. Alguém está a ouvir isso? Nós começamos a extrair o pior que o mundo pode sacar de nós, o pior que nós podemos trazer de nós, e isso começa a vir ao de cima. Porquê? Porque nós não estamos descansados. Então, quando nós não estamos descansados, inevitavelmente nós não vamos conseguir amar a igreja como nós fomos feitos para amar. Vocês conhecem aquelas pessoas que por não descansarem estão constantemente irritadas? É normal estares irritado porque tu não paras. E se tu não paras, tu vais estar irritado.
Tu vais estar nervoso, tu vais estar ansioso, tu não vais amar como tu podias amar o próximo. Tu não vais... Lembram-se da semana passada nós estávamos a falar, tivemos 2 semanas a falar sobre progressão. Progredir no Espírito. Escutem, a progressão no Espírito não vem quando nós estamos ali a viver entre os 20% e os 30%. E alguns de nós vemos isso como uma fase de vida. Como o telemóvel. Não foi eu cheguei aos 10%, foi eu vivo lá há bué de anos. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E alguns de nós, quando paramos para dormir, quando paramos para fazer alguma coisa, quando paramos para tirar umas férias, eu espero que todos aqueles que estão aqui possam tirar uns dias de férias para simplesmente descansar. Descansar. E que esta mensagem de hoje ela serve só para uma coisa. Aprender o que é que a Bíblia diz, como é que eu posso descansar. Porque se eu perguntar assim, quem é que está aqui que quer descansar? Toda a gente vai levantar o braço. Crente, não crente, toda a gente vai dizer, eu quero descansar. Só que o problema é que a gente não sabe como descansar. Igreja, só para começar, estar no telemóvel não é descansar. Está aí alguém? Vou descansar, vou estar ali um bocadinho agora no sofá no telemóvel. Não é descanso. Não é. É trabalho mental. Tu vais sair de lá mais nervoso, mais ansioso. Só que por causa daquele bocadinho de prazer que te dá para veres alguma coisa, tu vais negligenciar e esquecer o lado do descanso porque tu tiveste um pouquinho de prazer no teu dia que foi horrível. Está aí alguém? Então, como o dia foi horrível e o que eu preciso é descansar, eu vou um bocadinho para um ecrã que é para ter um bocadinho de prazer porque o meu dia foi péssimo. E pode ser com este bocadinho de prazer eu não esteja assim tão infeliz depois do meu dia. Está aí alguém? Isso não é descanso. Não é. Então, Jesus ele quer nos ensinar como é que a gente pode descansar. Porque é assim, igreja, quando nós estamos a viver nessa percentagem dos 10% e dos 20%, às vezes a gente descansa um bocadinho, se calhar temos 2 ou 3 dias de férias, se calhar dormimos uma noite 8 ou 9 horas. E aí a gente vai dos 10 ou dos 20 para os 50%. Então a gente pensa que já está nos 80%. Porque a gente já não estava nos 50% há tanto tempo, que a gente acha, não, eu já estou top. Não, mano, tu só estás nos 50%, só que tu nos últimos anos estiveste a viver nos 10%. Isto está a fazer sentido para alguém? Não é suposto nós vivermos nesse lugar, igreja. Deus não nos criou, Deus não estabeleceu um padrão para nós vivermos nos 10%, nos 20%. Deus criou-nos para nós vivermos a partir da bateria cheia, igreja. O problema é como é que eu faço isso no meio do meu dia-a-dia. Mateus 11, 28. Todos nós sabemos essa passagem. Mas por sabermos essa passagem não quer dizer que a gente viva essa passagem. Essa passagem diz uma coisa muito simples. Jesus diz assim: se vocês estão cansados e oprimidos, venham. Mas há uma promessa lá atrás, igreja. Há uma promessa nesse versículo. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei o quê? E eu lhes darei descanso. Ou seja, Jesus está a dizer uma coisa muito simples para todos nós. Está a dizer assim, se tu vieres a mim, eu dou-te. Jesus é mentiroso. Está a dizer assim, tu queres descansar. Há uma maneira. É simples. É tu só tens que vir a mim. Se tu vieres a mim, eu vou-te dar. É uma promessa que está na palavra de Deus. Se tu vieres a mim, não se tu fores a outras coisas. Não se tu fores a ecrãs, não se tu fores a prazeres, não se tu fores a... Não. Se tu vieres a mim, eu vou-te dar descanso. Se vocês pararem para estar comigo, vocês encontrarão descanso. E a ideia é esta, igreja, é que muitos de nós, se calhar, temos procurado descanso em outro lugar, mas eu quero dizer isso, toma nas tuas notas. Não se pode comprar descanso. Estamos aí? O descanso não se compra. Eu sei que hoje em dia a gente pode comprar tudo. E a gente pode ter aquilo que a gente quer, quando a gente quer, da maneira que a gente quer. Escutem, o descanso que vem de Jesus não é comprado. Nós não podemos comprar descanso. Eu sei que se calhar há muita gente que quer vender descanso. Não, se tu fizeres isto, se tu sacares esta aplicação, se tu vires esta série, se tu fores a este lugar, aí tu vais descansar. É mentira, porque tu vais lá e depois não descansas. Não da maneira que Jesus tem para oferecer. Então escutem, igreja, nós precisamos de começar a aprender a descansar efetivamente com base naquilo que as Escrituras estão a dizer e não como o mundo nos moldou que nós devíamos descansar. Porque escutem, tu vais tirar se calhar uns dias de férias, tu podes tirar esses dias de férias e voltar cansado. Porquê? Porque a gente não aprendeu a descansar.
E Jesus quer nos ensinar isso, com princípios muito bíblicos, muito simples. Não só que Ele vai falar, mas que Ele vai fazer, Ele vai demonstrar isso. E esta passagem é o exemplo disso. Jesus vai parar para fazer uma coisa maravilhosa, igreja. Já toda a gente aqui percebeu a necessidade de parar, amém? Isso já está claro para todos, certo? Então vocês hoje, todos nós estamos aqui, vamos fazer um compromisso com Deus que a gente vai começar a parar, amém? Toda a gente pode dizer amém? Amém. Acredita, tu precisas deste amém, irmão. Tu precisas mesmo deste amém. Nós precisamos de parar. E Jesus vai demonstrar, no meio da vida louca dele, como é que ele parava. E a primeira coisa que a gente vai ver, como é que ele descansava, é que ele parava para fazer uma coisa específica nesta passagem. Ele parou para... Dizem em voz alta, ele parou para... dormir, igreja. Glória a Deus pelo sono. Jesus não parava para ficar. Agora vou estar aqui sentado, a ver como é que está o mar. Não. Agora vou estar aqui sentado. Não, Jesus parou para fazer uma coisa maravilhosa, igreja, que Deus nos criou para nós fazermos. Jesus parou para dormir. Alguém conhece aquele irmão que tem uma unção de Deus com um chip na cabeça, que Deus só instalou em alguns cérebros, que conseguem apertar um chip que só alguns seres humanos têm, um chip que vai aqui, desliga e ele consegue dormir. Vocês conhecem algum irmão assim? É uma unção de Deus que Deus deu a algumas pessoas, igreja. Eu não sou uma dessas pessoas, alguns de vocês são. Vocês conseguem estar em qualquer lado, catástrofe total. Há alguns têm um chip aqui, está tudo a ruir. Não, vou carregar no chip. E desligou. Eu acredito que Jesus tinha este chip, não é? Pelos vistos, ele para simplesmente para fazer uma coisa maravilhosa, dormir. Eu não sei se vocês sabem, igreja, mas até há uns 100 anos atrás, as pessoas dormiam muito mais do que dormem hoje em dia. A média, claro que isso tem variantes culturais, porque uma coisa é estar na China, outra é estar no Brasil, outra é estar nos Estados Unidos, outra é estar na Europa, as culturas são diferentes. Mas, em média, até há 100 anos atrás, a esmagadora maioria das pessoas dormia entre 9 a 10 horas por dia. Está aí alguém? 9 a 10 horas por dia. E nos últimos, principalmente 10, 20 anos, as pessoas começaram, em média, principalmente na sociedade ocidental, a dormir entre 6 a 7 horas por dia. Não admira que a gente queira matar toda a gente, pessoal? O pessoal acorda irritado, acorda nervoso. O Espírito de Deus está em mim, mas eu quero matar toda a gente. Claro! Porque tu estás a dormir 6 a 7 horas por dia e está a fazer sentido. Não dá para tu dormires 4 horas, 5 horas. Nervoso. Ansioso com o dia da manhã, com as pressões do dia. Não dá para tu teres uma vida sustentada em que tu dormes 5 ou 6 horas e o Espírito de Deus abunda em ti. E tu acordas e eu quero amar toda a gente. Não! Se tu dormes 5 ou 6 horas, tu vais querer bater em pessoas, provavelmente. E porquê? Porque a carne vai começar a querer extrair porque tu não estás descansado. E está a fazer sentido para alguém. Simples. E Jesus para no meio de uma tempestade que começa a acontecer. E ele para no meio daquela circunstância. Ele para e a Bíblia diz que ele está a dormir numa almofada. Vocês conseguem imaginar isso? Ele para dormir numa almofada no meio do vendaval que está a acontecer. Igreja, dormir é das disciplinas mais importantes que nós temos na nossa vida. Escutem isto. Dormir, ouçam por favor, dormir é um ato de fé. Sabem porque é que muitos de nós não conseguimos dormir? Escutem. E é o pessoal a tomar medicação. Eu vejo tanta gente a tomar medicação para dormir. Atenção, eu não sou contra a medicação. Eu não sou contra a medicação. Se a medicação está lá, usa. É uma ferramenta, mas não dependas dela. Está aí alguém? Depende de Jesus. Amém? Muita gente toma medicação, tem problemas com o sono, vive neste estigma constante de ansiedade. Porque, escuta, isto vem de um lugar permanente de ansiedade que já virou um padrão na tua vida. E enquanto a gente não parar para pedir perdão a Deus, a gente tem que pedir perdão a Deus. Sabem porquê? Porque a gente não dorme, porque a gente não confia em Deus, igreja. Porque a gente acha que depende tudo de nós.
Não, eu tenho esta horinha livre, e esta horinha livre que eu tenho que ainda ir trabalhar mais. A maior parte dos que estão aqui já trabalham, se calhar, 8, 9, 10 horas, mas isso não chega ainda. Ainda tem que ir rebentar todo, fazer uma série de outras coisas. Sabes que há imensa coisa na tua vida que é trabalho, mas que não te pagam para fazer? Casamento dá trabalho. Está aí alguém? É preciso investir tempo, é preciso investir energia no casamento. Está aí alguém? Pessoal que tem filhos aqui, criar filhos, dá bué de trabalho, igreja. Posso ouvir um aleluia? É preciso trabalho para educar filhos como deve ser. Os pais estão aqui. É preciso investir muita energia para educar os filhos ou não? Isso é trabalho ou não é? É um grande trabalho. Ir às compras, fazer comida, ir ao ginásio, Escutem, a maior parte das pessoas acha que trabalha no horário laboral que tem. Mas, no fundo, o que nós estamos a fazer é nós estamos a trabalhar 14, a 15, a 16 horas por dia. E depois é claro que nós chegamos à nossa cama completamente rebentados e depois de 16 horas a levar carga, achas que é em 5 segundos que tu vais conseguir adormecer? Claro que aquilo vai estar... Porquê? Porque há um padrão estabelecido ao longo de semanas, meses, anos, em que tu trabalhas 16 horas por dia. Trabalho pago e trabalho não pago. Igreja, Deus não nos fez para nós vivermos dessa maneira. É normal que a gente vá arrebentar. E a pregação de hoje serve para nós entendermos. Não dá para eu continuar a viver desta maneira. Não dá. E Jesus quer nos moldar um novo padrão de vida. E como é que esse padrão de vida começa? Tu tens que parar para dormir. Eu estava à espera de uma pregação com alguma coisa mais espiritual. O pastor chegou lá e disse que nós temos que dormir mais. Não há coisa mais espiritual do que isso, igreja. Porque se tu não dormires e se não estiveres descansado, se não viveres a tua vida a partir do descanso que Deus oferece, tu vais ser sempre uma pessoa ansiosa como tu tens sido. Tu vais sempre ser uma pessoa dependente da medicação. Tu vais ser sempre uma pessoa frustrada com aquilo que tu gostavas de mudar na tua vida, mas que não consegue mudar na tua vida, porque tu andas constantemente irritado e nervoso com tudo e com todos. Está aí alguém? E Jesus vai dizer assim, não, espera aí, a catástrofe pode estar a acontecer, os vendavais podem vir, mas eu escolho dormir, porque eu confio em Deus. Salmos 4, 8, diz assim, eu deito-me em paz. Alguém hoje se quer deitar em paz? Não é bom quando a gente tem aquele sono revigorante, aquele sono profundo, vocês sabem o que eu estou a falar, não é? Não é aquele sono já à espera que o despertador toque, não é aquele... Não. É aquele sono em que a gente acorda, abre os olhos e diz assim, agora eu dormi. É aquele sono profundo onde nós vamos. A Bíblia fala sobre isso e diz assim, eu deito-me em paz e logo adormeço. Porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, porquê é que eu me vou deitar e porquê é que eu adormeço logo? A Bíblia diz, porque só tu, Senhor, me fazes viver em... Então, porquê é que eu posso ir-me deitar? E porquê é que eu posso dormir? Porque o Senhor é a minha... Senhor, eu fiz o meu máximo. Senhor, eu dei tudo aquilo que eu podia. No meu trabalho, na minha família, na minha escola, na minha faculdade. Senhor, eu dei o meu máximo. Alguém aqui que tem dado o máximo? Alguns de nós, a gente tem dado o máximo. Só que nós não conseguimos desligar para descansar, para dizer assim, Senhor, agora que eu já fiz o meu máximo, agora que eu já estou a passar de limites que eu não posso passar, limites que tu me pediste para eu não passar, Senhor, eu escolho descansar porque tu és a minha segurança. Então escutem, alguns de nós viemos aqui esta manhã só para ouvir isso. O Senhor quer que tu mudes os hábitos da tua vida para tu começares a dormir e a aprenderes a viver a partir do descanso dele. Amém, igreja? Então a primeira coisa que eu quero que tu faças, a primeira pergunta que eu quero que tu respondas hoje, à noite, quando tu tiveres esse tempo a descansar, a orar antes de dormir, é que tu respondas a esta pergunta. Quais é que são as coisas más que estão na tua vida? Coisas más, como assim? Tempo de ecrã, por exemplo. E quais é que são as coisas boas que estão na tua vida? Porque há coisas boas que estão na tua vida que tu precisas de retirar na tua vida também. Eu estava a falar com um amigo meu que vive em Lisboa há algumas semanas. Ele estava todo contente a dizer assim, André, consegui finalmente inscrever o meu filho na escola que eu queria. E eu, fogo brutal, meu. Só que a única questão é, esta escola é a melhor escola. Tipo, é a escola top em Lisboa. Eu queria colocar aqui o meu filho desde sempre e finalmente eu consegui uma vaga, que está difícil encontrar vaga nas escolas. E eu consegui encontrar uma vaga. Só que é assim,
fica a 35 minutos da minha casa. Se não tiver muito trânsito e se ninguém se lembrar de bater com o carro em Lisboa, que não é uma coisa assim tão difícil de acontecer. Se alguém se lembrar, por acaso, de bater, esse 35 vai para 55. E a questão é, eu sei que ele já vive uma vida ansiosa, nervosa, em que ele gostava, se calhar, de dormir. Ele nem sequer conhece Jesus. Em que ele gostava de descansar mais, em que ele gostava de dormir mais. E, no fundo, aquilo que está no seu coração é poder proporcionar o melhor ao filho. Isso é uma coisa boa, má. É boa. Eu quero que o meu filho estude na melhor escola. Eu quero que a minha esposa seja a esposa mais amada. Eu quero que os meus filhos sejam os meus filhos mais amados. Eu quero servir a igreja o máximo que eu posso. Escutem, há coisas boas que estão no nosso coração. Só que se nós fizermos todas as coisas boas que nós podemos fazer, nós vamos nos rebentar a nós mesmos, igreja. Está aí alguém? Então há coisas más que a gente precisa tirar da nossa vida, mas há coisas boas, mas que não são essenciais para nós vivermos uma vida descansada. Está a fazer sentido para alguém? Então ora a Deus. Senhor, que coisas más é que eu preciso tirar da minha vida? Segundo, que coisas boas é que eu preciso de tirar da minha vida, a fim de que eu possa viver uma vida mais descansada, em que eu posso voltar a dormir 8 horas. Em que eu posso voltar a dormir 9 horas. E alguns já estão a pensar, mas como é que é possível dormir 9 horas? Se alguém aqui sabe dormir 9 horas, por favor diga-me. Se calhar alguns estão a pensar, dá, irmão, dá para dormir 9 horas. Só que tu tens que aprender a viver de uma forma diferente. E isso vai obrigar a que tu digas muitos nãos e que tu desiludas muitas pessoas. Está aí alguém? Isso vai implicar em que amanhã tu chegues ao teu trabalho e tu digas assim, a partir de hoje, eu não faço mais horas extra neste lugar. E alguns de nós, se calhar, não vamos ter a força para fazer isso. Se calhar outros vão. Mas se calhar outros... Porque é assim, porque se eu trabalhar mais do que estas horas, porque é trabalho pago, está aí alguém? Porque se eu trabalhar mais do que estas 8 horas... Eu ainda tenho 2 ou 3 coisas que não são pagas, que eu tenho que fazer, que é trabalho também, que a gente já falou. Família, casamento, filhos, essas coisas todas. Então isso significa que eu vou trabalhar, provavelmente com o tempo de deslocação, com essas coisas todas, significa que eu vou trabalhar 12 a 13 horas, se tudo correr bem. E com 12 ou 13 horas a trabalhar, eu vou estar uma pessoa extremamente irritada. Eu não vou crescer. Então eu preciso de delegar um pouco na parte financeira, porque há coisas mais importantes na minha vida, como amar os meus filhos, como amar a minha esposa, como amar o meu marido, como estar perto deles, como ter uma conversa com eles, como ter um tempo de oração com o Senhor Jesus, porque eu sei que eu vivo e respiro por causa dele. Amém? Então porquê é que a gente não toma decisões nesse sentido? E porquê é que a gente não aprende Salmos 4:8 a dizer, Senhor, eu escolho descansar, eu escolho me deitar, eu escolho estar aqui a meditar, eu escolho ter uma vida mais calma, mais pacificada, porque Tu és a minha segurança, Deus. Então escuta, não adianta, por favor, igreja, não adianta dizer que Deus é o Senhor da nossa vida se nós não tomamos decisões para Ele ser o Senhor da nossa vida. Está aí alguém? Isto é sério. Não adianta chegar aqui, levantarmos as nossas mãos, fazermos as nossas orações, dizermos, Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Escuta, não adianta dizer essas palavras se nós não temos a fé e a ousadia para tomarmos as decisões que são necessárias. Que se calhar tu vais ter que dizer, amigo ou alguém da tua família, eu não consigo estar contigo esta semana, desculpa. E se calhar algum familiar teu vai ficar chateado. O quê? Se calhar algum amigo teu vai ficar chateado. O quê? Se calhar algum compromisso tu não vais conseguir corresponder. Porquê? Porque há alguma coisa mais importante do que isso. Está aí alguém, igreja? E se nós não aprendermos a viver dessa maneira ousada, há muitos lugares onde nós podíamos estar a parar e a descansar para dormir, só que a gente escolheu fazer o que o mundo faz, que é, ainda dá para encaixar mais qualquer coisa aqui no calendário. O quê? Só 2 horas extra no trabalho? Não, dá para encaixar. Vou chegar a casa todo arrebentado como tenho chegado nos últimos anos. Mas isso, a minha mulher ou o meu marido já estão habituados a levar comigo, também já estão habituados. Está aí alguém? Os meus filhos já estão habituados a levar com o meu mau humor, portanto está-se bem. Eles que se habituem. A vida é difícil para todos. Alguém conhece essa mentalidade? Casamento rebentado? Pronto. Depois eu faço uma oração e o Senhor resolve. 0 tempo com Deus. 0. 20 minutos por dia com Deus durante uma vida. Durante uma vida, igreja. 20 minutos. Pastor, estou mal. Irmão, claro que está mal. Porque o irmão escolheu, ao longo de anos, escolher um padrão de vida diabólico que o rebenta. Está aí alguém? Então a gente tem que afastar-se e aprender com Jesus. Dizer assim, Senhor, ensina-me a viver uma vida
que eu nunca vi. Porque se calhar nós nascemos em famílias, em contextos onde onde os nossos pais trabalhavam mesmo. 12 horas, 13 horas, 14 horas, pim, 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 pim. Então a gente habituou-se nesse contexto e lá vem outra vez a falsa premissa. Eu sou um ganda inútil. Os meus pais trabalhavam muito mais do que eu. Os meus pais sempre me incutiram... Escutem, eu não estou aqui a dizer, não, vamos ser todos uns gandas preguiçosos. Não! Não, a gente tem que trabalhar. Eu só estou a dizer há limites, igreja. E que se nós não colocamos os limites no nosso trabalho, eu trabalho, pago e não pago, nós nunca vamos viver uma vida descansada, nós nunca vamos progredir na nossa fé e nós nunca vamos viver a liberdade e a abundância de vida que Jesus tem para nós vivermos. Está aí alguém? Porque Jesus quer que a gente viva uma vida abundante, só com o padrão de vida que nós temos, nós não conseguimos viver. Então, primeira coisa, Jesus para. Ele vive uma vida descansada, apesar de todos os afazeres da sua vida. Ele para. E ele para quê? Para dormir. Segunda coisa, Jesus para orar. Em Lucas 5,16, nós já vimos esta passagem N vezes este ano. Nós vemos que ele se levantava para ir para lugares isolados. E ele não parava para estar no telemóvel. Escutem agora que se calhar vou confundir alguns irmãos. Ele não parava para fazer o devocional. Está aí alguém? Jesus não parava para fazer o devocional. Agora ainda vou escandalizar alguns ainda mais. Jesus não parava para ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia, não sei em relação a vocês, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, não sei em relação a vocês, mas para mim, muitas das vezes, dá trabalho. Dá trabalho. Então a gente para fazer o devocional porque agora é o meu tempo com Deus. Não. Tu estás a estimular a tua mente, que é uma coisa boa. A gente tem que ler a Bíblia muito mais do que a gente lê. Eu estou a incentivar a que a gente pare de ler a Bíblia. Não, eu estou a incentivar a que a gente leia muito mais a Bíblia. O que eu estou a dizer é que há tempo para ler a Bíblia e Jesus parava para orar. Para orar. Não era para estar a fazer devocionais e para estar a fazer mais coisas. Há um tempo para isso. Há um tempo para isso. É bom. Mete isso no calendário. Mas há um tempo que é só para orar. Que é para parar e estar assim, Senhor, o dia está mesmo cansativo, Senhor. Espírito Santo, enche-me. Acalma o meu coração. Lê um versículo e medita sobre ele. Espírito Santo, eu vou ter uma reunião daqui a 2 horas. Espírito Santo, eu vou ter alguma coisa que vai acontecer daqui a 4 ou 5 horas. Qualquer coisa que a gente tenha para fazer. Tu podes me dar sabedoria para eu lidar com isso que eu não sei lidar. E a gente acalma o nosso coração. E a gente para orar. E depois, quando tu paraste para orar, faz o teu devocional. Liga a alguém e encoraja alguém com a tua fé. Olha, eu parei para orar e o Senhor trouxe-te à minha mente. E eu estou-te a ligar na minha hora de almoço ou no final do meu dia de trabalho, só para dizer que enquanto eu estava a orar, o Espírito de Deus trouxe-me a ti à memória com este versículo específico. Isto faz sentido para ti, guarda isto para ti. Igreja, isto está a fazer sentido para alguém? Parar, não é para fazer mais, não é para fazer os nossos afazeres religiosos para a nossa consciência ficar tranquila que eu hoje tive um tempo com Deus. Não tiveste. Não tiveste. Um tempo com Deus não é um tempo só em que eu estou a fazer os meus afazeres religiosos. Não. É um tempo em que eu paro para fomentar o meu relacionamento com o Pai, que é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. E que sim, inclui fazer um devocional, inclui ler a Bíblia, inclui. Mas eu tenho imensos exemplos, e vocês também, exemplos na palavra de Deus, de pessoas que estavam cheias de Bíblia e não tinham nada de Deus. Verdade ou mentira? Estavam cheias de versículos, estavam cheios da Bíblia, estavam cheios de devocionais, e com tão pouco de espírito, igreja. Com tão pouco de amor. Com tão pouco de compaixão, com tão pouco de olhar para uma família e dizer, fogo, aquela família deve ser cristã. Tu já viste a maneira como aquela mulher ama aquele marido? Como aquele marido ama aquela mulher? Como eles amam... Uau! Eles sabem os salmos todos. Mas amarem-se um ao outro está um bocado complicado. Porquê? Porque nós substituímos tempo com Deus em oração por tempo em afazeres religiosos para... Hoje fiz o meu devocional. Uau!
Sou mesmo porreiraço. Não. Jesus não está preocupado com isso. Está assim, filho, eu quero estar contigo. Podes parar só para estar comigo. Mas para fazer o quê? Eu tive o dia todo a fazer coisas. Não. Eu só quero que tu pares para orar. Então Jesus, ele para dormir. Segundo Jesus, ele para orar. E olha o que acontece agora no versículo 37. Nisto levantou-se um grande temporal com ondas tão altas que enchiam o barco de água. E alguns irmãos estão aqui hoje a dizer assim, esse sou eu. Esse barco que está aí cheio de água é a minha vida. E eu quero te dizer esta manhã, escuta, não estejas à espera que o barco esteja sem água para tu começares a descansar, igreja. Sabem porquê é que alguns de nós não descansamos? Porque a gente está à espera que a água saia do barco. O que é que isso quer dizer? Que deixe de haver problemas. Escuta, tu nunca vais chegar a uma altura em que não vais deixar de ter problemas. Olha, não tenho problemas. Se alguém estiver aqui hoje, não tem um problema na vida, eu quero te conhecer. Não tem um problema. Não tem uma gota de água dentro do barco. Vai ter sempre. Só que alguns de nós achamos assim, quando o barco não tiver água, eu vou descansar. Não vai. Porque o barco vai ter sempre um bocadinho de água. Porquê? Porque é barco, está na água. É como tu, estamos na vida, igreja. E a vida vai ter sempre água. Vai ter sempre problema, vai ter sempre circunstância. Quando este problema se resolver, vai aparecer outro. A gente ainda está aí nessa ratoeira, igreja. Na ratoeira de pensar que quando aquilo se resolver, aí eu vou estar bem. Quando aquilo se resolver, vai aparecer outra coisa para te rebentar, que se calhar vai ser pior do que a outra. Então a gente não precisa que o barco fique sem água para começar a descansar. Porquê? Porque Jesus está lá no barco, igreja. E Jesus está na nossa vida, amém ou não? Então eu posso descansar apesar dos problemas não estarem todos resolvidos, apesar das circunstâncias não estarem todas como eu desejava. Eu posso parar para dizer, eu escolho, porque escutem, descansar é uma escolha. Podemos dizer isso em voz alta. Descansar é a minha escolha. Tu tens que escolher descansar no meio da loucura no mundo, no meio das coisas que estão na tua cabeça. Não, eu escolho. Mas a tua vida está um grande vendaval. Está bem, mas eu escolho descansar. Mas como é que tu consegues descansar, estando a tua vida toda nesse caos? Porque Deus é a minha segurança. É por causa disso que eu consigo descansar, é porque eu olho para a Bíblia e a Bíblia diz que Deus é a minha segurança. Então, se Deus é a minha segurança, o barco pode ter um bocado de água, tem um bocado de água, mas eu posso descansar, porque eu sei que Jesus está no barco. E aí no versículo 38, Jesus estava a dormir na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada e os discípulos acordaram e disseram, Mestre, não vês que estamos perdidos? Somos nós, não é? Senhor, se eu parar, isto vai dar ruim. Se eu parar, isto vai quebrar. Se tu não fizeres alguma coisa hoje, Deus, hoje, domingo, se tu não fizeres alguma coisa hoje, a minha vida vai desabar, Deus. Senhor, tu não vês que a minha vida está perdida, não vês que o meu casamento está perdido, não vês que a minha família está perdida, não vês que o meu trabalho está perdido. Senhor, esta era a pergunta dos discípulos. Tu não vês que a água está a entrar no barco e que nós estamos completamente perdidos? Só que o descanso, igreja, é a demonstração da nossa confiança em Deus. É. Eu sei que as coisas não estão bem, se calhar, como podiam estar. Eu sei que há coisas que podiam melhorar. Mas escuta, no que Jesus agora vai responder aos discípulos, ele vai lhes dizer assim. Primeiro ele levanta-se e ele acalma os mares, ele acalma as circunstâncias, ele acalma as águas. E depois ele vai aos discípulos e diz assim, porquê é que vocês estão assustados? Podes perguntar à pessoa que está ao teu lado, porquê é que estás assustado? Diz à mesma pessoa, tu achas que Jesus te ia desamparar? Irmão, irmã, a gente está assustados com o quê? Sabe quem é que devia estar assustado? Quem não conhece Jesus. Esse aí foi... Agora, quem conhece Jesus, Jesus vira-se para eles no meio do caos daquele barco, no caos daquele vendaval. Diz assim, como se Jesus estivesse a dizer, vocês ainda não me conhecem? A sério? Vocês são cristãos, vocês já me deviam conhecer há bué de anos. Vocês ainda não me conhecem.
Porquê é que vocês estão assustados? Vocês ainda não têm fé. A sério, tu achavas que eu te ia desamparar? E os discípulos respondem, quem é este? Quem é este que até os mares se acalmam? Quem é este que até as águas, que até os ventos... Igreja, sabes o que é que isso quer dizer? Que há mais de Deus para a gente conhecer, igreja. Eu já sou crente há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Há mais de Deus para a tua vida. Há mais de Deus para tu conheceres. Há muito mais de Deus. Estes eram os discípulos que caminhavam com Ele. E são estes discípulos que perguntam, quem é este? E Deus tem mais para fazer na tua vida, coisas que tu nem sequer consegues pedir ou imaginar, que quando Deus proporcionar isso na tua vida, tu vais dizer assim, fogo, como é que eu duvidei? Como é que eu achei que Deus me podia desamparar, quando Deus sempre esteve comigo dentro do barco? Então escuta, nós precisamos de aprender a descansar. Como é que a gente aprende a descansar? Aprender a parar. Eu tenho que parar. Mas não é parar para ficar no telemóvel a fazer porcarias e jogos e coisas. Não, não. Eu tenho que parar para, ponto 1, eu tenho que parar para... Bora lá, igreja. Dormir. Isso mesmo. Como Jesus estava a fazer. Eu tenho que parar para dormir. Senão o meu cérebro já... Os neurônios estão queimados já. Eu tenho que dormir. Segunda coisa. Eu tenho que parar para orar, como Jesus fazia. Terceira coisa. Não menos espiritual. Se nós olharmos para o longo dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus parava frequentemente para fazer uma coisa que eu acredito que todos nós amamos fazer e que a gente já perdeu o gosto de fazer. Jesus parava para comer. Eu não sei se vocês já conheceram, mas na sociedade em que a gente está, eu já conheci pessoas que têm um hábito, e elas já conseguem fazer uma coisa, vocês não vão acreditar, mas elas conseguem, eu já vi com os meus olhos. Elas conseguem meter um alimento na boca e engoli-lo sem mastigar, igreja. A pessoa que não consegue, eu não tenho tempo para parar para comer sequer, eu engulo. Já viram alguém que engola o almoço? Um pastor dizia que ao longo dos evangelhos nós podemos ver sempre uma coisa bem específica em relação a Jesus. Ele está a vir de uma refeição, está numa refeição ou está a ir para uma refeição. Tem alguém? Quando a gente olha para os... Tal e qual como nós estamos aqui a ver. Quando nós olhamos para a vida, para o ministério de Jesus, nós podemos reparar isso. Jesus está a vir de uma refeição, está numa refeição, ou está a ir para uma refeição. Por isso é que diziam que Jesus, o quê? Ele é um grande quê? Comilão. Está sempre a parar para comer. Alguém gosta de comer aí? Escutem, alguém se sente revigorado quando tem um jantar ou um almoço com amigos e sai de lá e efetivamente teve um tempo de descanso? Alguém sabe o que eu estou a dizer ou não? A gente foi almoçar, a gente foi jantar e aquele tempo que a gente teve ali de convívio foi o ponto alto da minha semana em que a gente pode estar a comer juntos e podemos estar a partilhar o que Deus está a fazer na vida um do outro. Verdade ou mentira? Então Jesus tinha esse hábito. E não era só com os discípulos. Era com discípulos, era com família, era com pecadores. Verdade ou mentira? Ele tinha esse hábito. O que é que ele fazia? Ele parava. Porque ele vivia uma vida descansada. Então ele parava para dormir. Ele parava para orar. Ele parava para comer. Alguns de nós, se calhar, precisamos disso. Escuta, irmão, queres fazer uma mudança radical na tua vida? Começa a comer outra vez em vez de engolir. Começa a comer com os teus colegas de trabalho. Começa a comer com algum amigo teu. Volta a comer. Volta a usar o teu tempo de uma forma que te permita viver uma vida descansada, em vez de ficares a fazer o scroll que tu tens feito e que não tem dado descanso nenhum. Pelo contrário, só tem feito ser uma pessoa que cada vez mais compara a vida que os outros têm com aquela que tu gostavas de ter. Então a gente precisa de parar para dormir, para orar, para comer. Quarta e penúltima coisa, nós precisamos de parar para contemplar, igreja. Jesus fazia isso muitas vezes. Eu não sei se quantos aqui é que já tiveram a oportunidade de ir a Israel. Eu tive a oportunidade de ir uma vez e é aquela viagem que todo crente tem que ir uma vez na vida. Uma vez na vida tem que ir a Israel. Porquê? Porque foi lá que Jesus nasceu, foi lá o ministério de Jesus, foi lá que Jesus foi morto e crucificado e é lá que Jesus vai voltar. Está aí alguém? Amém. É lá que Jesus vai voltar. É Israel. Então a gente devia ir lá uma vez na vida, só para perceber que tudo aquilo que nós estamos a ler aqui na palavra de Deus, como por exemplo, apareceu uma sombra. Sabem o que é tão importante aparecer uma sombra? Porque eles estão no deserto, igreja. Então há coisas que a gente só entende quando a gente aterra na Bíblia, que é isso que normalmente os que fazem as excursões lá dizem: vocês acabaram de aterrar agora na Bíblia.
Porque coisas que nós estamos aqui a ler, mas que nós não temos o contexto cultural porque nós nunca estivemos lá, nós começamos a perceber algumas coisas como sombras, como lagos, como mares, como rios, como jardins, como o Getsemane. Nós começamos a ver como Jesus parava frequentemente ao longo do dia para orar em lugares isolados, mas que ele contemplava a criação de Deus. Quantos de nós, quando a gente quer dar assim uma escapadinha, quando a gente quer descansar, a gente sai do nosso contexto e nós vamos para um lugar onde é só natureza? Verdade ou mentira? Porque a gente sai de lá, a gente sai do nosso contexto de cidade, loucura, trabalho, etc. E a gente sai do nosso contexto e a gente vai para um lugar onde é só árvores. É só natureza. O que é que tu fizeste hoje? Só olhei para o céu o dia todo. O dia todo! Tive o dia todo a olhar para o céu. Não fiz mais nada. Foi top. A gente precisa de voltar a contemplar. Porque, escutem, a contemplação da criação de Deus é das maneiras que ao longo dos Evangelhos nós vemos Jesus mais usar para se revigorar. Para descansar do intenso trabalho que ele tinha. E por último, nós precisamos de parar de desejar. Igreja, isto é tão importante. Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir. Nós precisamos de parar de desejar. Sabem, alguns de nós estamos cansados, sabem do quê? De desejar coisas, igreja. Nós nunca vivemos num mundo que seja tão consumidor, tão consumista. Então, o dia de descanso, nós vamos estar a falar na semana que vem, vamos estar a falar sobre o dia de descanso e sobre como o dia de descanso é um mandamento de Deus e é uma obrigatoriedade de Deus para nós vivermos num padrão bíblico. Escutem, o dia de descanso serve para a gente parar de desejar. Eu não desejo nada. E sabe o que é que acontece quando a gente para de desejar? Sabe o que é que começa a fluir do nosso coração? Gratidão por aquilo que a gente tem. Estamos aí todos? Eu não quero nada. Não queres nada? Não quero nada. Porque hoje eu escolho não precisar de mais nada da minha vida para estar completo, porque eu já tenho a plenitude da vida em mim, que é Cristo Jesus. Então eu escolho, igreja, parar de desejar. Este dia, eu não vou ver telas. Neste dia, eu vou parar para comer com a minha família, para olhar nos olhos a alguns amigos meus. Escolhe um dia para parar, para fazer estas 5 coisas. E o que é que eu queria que nós fizéssemos agora? Era que nós parássemos para nós meditarmos sobre aquilo que nós ouvimos esta manhã. E destas coisas que nós vimos, parar para dormir, parar para comer, parar para orar. Qual delas? Porque se a gente tentar mudar tudo na nossa vida, a gente não vai conseguir. Está aí alguém? Alguns estão assim, fogo, eu preciso mudar tudo. Eu não paro para comer, eu não paro para orar, eu não paro para nada. Pastor, eu preciso de mudar tudo. Não muda tudo esta semana. Porque senão vai ficar frustrado a dizer, eu não consegui mudar nada. Muda uma coisa. Uma. Uma esta semana. Uma daqui a 2 semanas. Vai caminhando. Vamos progredindo. Não tenta dormir 10 horas. Pastor, vou dormir 10 horas, Deus falou à minha vida. Calma. Não tenho que dormir já 10 horas. Porque há um padrão. Se tu tentares dormir 10 horas depois, se calhar, da vida que tu tens tido, da medicação que tens tomado, do ritmo de vida louco que tu tens tido, tu não vais conseguir dormir essas 10 horas. A não ser que o Senhor faça um milagre que pode fazer. Mas há um padrão no teu corpo que tu precisas de reabastecer agora. Então escolhe ir para a cama hoje 1 hora mais cedo e fazer uma meditação só com Deus. Ou eu vou ler este salmo. Ou então escolhe, marca um jantar com alguém. Ou eu abro a minha casa para ter um jantar com uma família aqui da igreja esta semana, para conhecer, para saber quem tu és, para olhar no olho. Dizer assim, como é que está a tua vida? Como é que está a caminhada? Vamos ficar de pé.